Parasite Eve 2, enredo com spoilers. Mano, esse jogo é muito bom. Deveria ter um remake. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eminest aqui com mais um vídeo do quadro Enredo com Spoilers. E hoje eu tô animado, eu explico pra vocês, porque hoje é um dos jogos mais pedidos e aguardados da história do canal, Parasite Eve 2. Pra mim o terceiro melhor jogo de todos os tempos, ficando atrás mesmo de Metal Gear 3 e Chrono Cross. O que chama atenção é que ele tem uma história um pouco clichê, mas a maneira que ela se desenrola ao longo do jogo é fantástico, cara. Tem uma coisa que eu preciso explicar para vocês, caso vocês queiram jogar depois de verem o vídeo ou já jogaram e não entenderam a história. O jogo possui 3 finais, até aí tudo bem, mas alguns eventos são comuns no caminho para fazer esses 3 finais e outros eventos acontecem somente em um dos finais. Mas o que chama atenção é que um diálogo importante que acontece somente no final ruim é retomado no caminho do final bom. Que isso, Eminest? Não entendi nada. Peraí, explica direito. Bom, vou dar um exemplo. Mais ou menos na metade do jogo, um dos personagens fala algo a respeito de um piloto, e esse evento acontece somente no final ruim, mas ele retoma esse mesmo assunto do piloto no final do jogo para fazer o final bom. Caralho, ele nem sabia que o jogo tinha 2 finais. Sério mesmo. Ou seja, fica meio desconexo alguns eventos. Por isso é importante fazer os 3 finais para um entendimento melhor do enredo, certo? Então, sem enrolar, senta o dedo nesse like aí, deixa um oco bem grande e vamos para mais um enredo com spoilers, com a história completa de Parasite Eve 2. A história do jogo se inicia no dia 4 de setembro do ano 2000, 3 anos após o incidente de Nova York. Para quem não sabe o que aconteceu, é só ver o vídeo anterior. Após derrotar a Eve original no topo do Chrysler Building e salvar sua irmã Maya, Aya acabou perdendo seus poderes mitocondriais. Ela pensou que tudo aquilo havia acabado e agora ela ia viver em paz e feliz para sempre, mas só que não. Algumas NMCs escaparam de Manhattan e se espalharam pelo país. Aya decidiu então se tornar uma caçadora e foi recrutada pela recém-formada MIST, que é uma divisão de caça do FBI. A MIST, já traduzindo, quer dizer Time de Investigação e Repressão Mitocondrial. O objetivo da organização é caçar e destruir qualquer criatura não mitocondrial e conta com 12 agentes para isso. O governo americano não divulgou a existência das NMCs e nem da MIST, porque se isso acontecesse seria um caos total, né? As pessoas que viram algum tipo de criatura dizem que viram ETs, inclusive até mesmo alguns jornais já haviam publicado matérias sobre isso. E como nem todo mundo acredita em extraterrestres, a existência das NMCs ainda poderia ficar em segredo. Como eu disse anteriormente, a equipe da MIST é composta por 12 agentes, mas somente 5 deles, incluindo Aya, aparecem no jogo. São eles Pierce Carradine, Jodie Bouquet, Rupert Broderick e Eric Baldwin. No momento certo eu falo sobre cada um deles, ok? A MIST atua na cidade de Los Angeles, mas os caçadores podem receber permissão para atuar em outros estados. Para cada NMC morta, os agentes recebem uma quantidade X de Bounty Points, ou pontos de recompensas, que servem mesmo como uma espécie de dinheiro, para comprar armas e equipamentos para usar em outras missões. Aya sempre trabalhava sozinha, isso porque os outros caçadores tinham medo dos seus poderes. Poderes como assim, Eminest? Você disse que no final do jogo anterior ela perdeu tudo. Sim, eu disse. Ela perdeu seus poderes mitocondriais, mas não perdeu a capacidade de usar energia parasita. E a qualquer momento ela pode despertar novas magias. Durante o jogo, ela revela que depois que suas mitocôndrias despertaram, ela parou de envelhecer. E ela via isso como um defeito, cara. Ela quer ter somente uma vida normal, como qualquer outra pessoa. E não espera viver outro século senão 21, que é o que nós vivemos.
vivemos atualmente. Aya diz também que nesses 3 anos ela sonha com a sua irmã pedindo ajuda e quando acorda sente uma imensa saudade dela. No início do jogo, Aya estava no centro de treinamento da Misty, mas acaba se distraindo com seus pensamentos e atinge um alvo inocente. O alarme toca e o homem que estava no painel pergunta se ela queria continuar. Aya responde que era melhor parar por ali e esfriar um pouco a cabeça. Esse cara é o Pierce Carradine, nasceu em 1969, tem 31 anos e é especialista em gerenciamento de informação. Ele é responsável pelo centro de treinamento da Misty e atua na divisão de inteligência da unidade. Pierce odeia armas e não se sabe o motivo disso, talvez algum trauma de infância, enfim, ele prefere mesmo o trabalho técnico. Ele é um cara bem tranquilo e considera a Aya uma amiga muito próxima, e até mesmo eu sei que ele sente uma queda por ela. Ao sair da área de treinamento, Aya vê Pierce conversando com alguém de nome Hal. Após isso, ele passa para ela algumas notícias. Pierce diz que um ataque aconteceu no lugar chamado Acropolis Tower e até mesmo a SWAT foi chamada, mas o chefe Baldwin suspeita de que isso tem a ver com NMCs e pede para Aya ir até lá investigar. Antes de partir para a missão, Aya vai até o departamento de armas e encontra com Jodie Bouquet. Ela nasceu em 1976, tem só 24 aninhos e é a especialista em armas da Misty. Ela é a responsável pela troca dos bounty points dos caçadores. Sobre sua personalidade, Jodie é uma mulher tranquila, extrovertida e considera a Aya sua melhor amiga. Continuando, após pegar tudo o que precisava, Aya pega seu carro, que é muito bonito por sinal, e segue para a missão. Ao chegar no local, Aya percebe que a situação estava feia, inclusive piora quando um helicóptero cai e explode no chão. Ao falar com o policial que barrava a entrada, Aya se apresenta como agente da FBI e pergunta o que aconteceu. O policial diz que 10 minutos atrás, a SWAT invadiu o andar superior, mas perdeu o contato. Ele fala também que os civis que evacuaram o local relataram a presença de monstros. Aya já sabia do que se tratava, claro que era NMCs, e depois disso entra no prédio. Ela chega até o saguão principal e encontra um cenário nada agradável, cara. Vários corpos mutilados de agentes da SWAT, sangue por todos os lados, era uma carnificina total. Falando sobre a Acropolis Tower, ele é um hotel com vários segmentos e esse andar onde a estava era composto por algumas lojas, uma praça com uma fonte, uma capela e uma cafeteria. O telefone do local toca e ao atender era seu chefe Baldwin. Aí explica a situação e Baldwin diz que não era comum NMCs fazerem esse tipo de estrago e pede a ela que tome cuidado e investigue o que está acontecendo. Depois da ligação, Aya segue para o corredor ao lado do telefone e se depara com um sobrevivente. Era um agente da SWAT. No início ele pensa que Aya era um monstro, mas ao perceber que era uma pessoa, ele baixa a arma. O agente diz que todos seus companheiros morreram em batalha, mas ele sabia de uma sobrevivente que estava na cafeteria. Ele entrega para ela a chave do local e pede a Aya que resgatasse a mulher. Aya segue para lá e já na entrada ela encontra algumas NMCs que se pareciam com humanos. Ao derrotá-las, isso deixa a Aya meio intrigada por um momento, mas entra para ajudar a sobrevivente. Aya pergunta se ela estava bem, mas isso acontece. Eu não sei vocês, mas eu comia mesmo assim. A moça se transforma numa criatura parecida com as que Aya encontrou do lado de fora, mas bem maior e mais forte. Sem maiores problemas, Aya consegue derrotá-la e decide dar uma olhada no seu corpo, porque ela nunca tinha visto uma NMC desse tipo. Ao fazer isso, ela encontra um implante metálico na parte de trás da cabeça da criatura. Ela pega o objeto e decide levá-lo para análise. Quando Aya tenta sair da cafeteria, a criatura se levanta e Aya salva por Rupert. E chegou a hora de falar dele, né?
Rupert Broderick é um outro caçador da Misty, nasceu em 1963, tem 37 anos, ele fazia parte de uma outra divisão do FBI, mas quando sua filha foi morta por uma NMC 3 anos atrás, ele pediu transferência para Misty e agora é um caçador. Ele é um cara muito introvertido, mas quando se trata de matar uma NMC, ele se transforma numa pessoa cheia de ódio e rancor, por isso na maioria das missões ele faz sozinho. Quando ele salvou Aya na cafeteria, mesmo com a criatura morta e agonizando no chão, ele ainda dá mais alguns tiros para descontar sua raiva. Rupert comenta também que nunca viu uma criatura desse tipo, e Aya diz que antes dele chegar, uma mulher se transformou nisso aí. A conversa é interrompida por algumas criaturas e Rupert pede para Aya buscar reforços e que ele vai cuidar da situação por ali. Ela faz o caminho de volta e liga para Baldwin e informa o que aconteceu. Ele diz que não poderia chamar reforços porque todos os caçadores estavam fora, mas ele dá uma boa notícia. Ele diz que a polícia deu permissão para ela usar qualquer tipo de arma que encontrar, e não somente as armas compradas por Bounty Points. Em seguida, ele transfere a ligação para Pierce, e aí informa a situação para ele também. Ele diz que nunca ouviu falar de NMCs com aparência humana e que esse dispositivo que ela encontrou pode ser uma pista importante. Após a ligação, a encontra mais algumas NMCs e todas elas foram responsáveis pelo massacre no prédio, sorte dos civis que foram evacuados a tempo. Aí encontra NMCs como ratos, peixes, mariposas, lagartos e morcegos. As criaturas que ela encontrou do lado de fora da cafeteria são chamadas de ANMCs. E mais à frente no vídeo eu falo sobre... Acabei de tava mutado. Elas. Esse monstro é da família Strangers, e ao longo do jogo você encontra outras variantes, como os Green Strangers, Boss Strangers, Odd Strangers, Licer Strangers, Creeping Strangers e Horned Strangers. Nesse local também a enfrenta os Brutes. Eles são gordos e lentos, mas muito resistentes, e sua fraqueza é o fogo. A partir desse momento do jogo, Aya já é capaz de despertar novas magias, e eles são baseados nos 4 elementos da natureza. Cada elemento é capaz de despertar 3 magias. A maioria dos poderes ainda estão adormecidos, e na medida que ela ganha experiência nas batalhas, Aya é capaz de despertá-los e fortalecê-los. As magias do tipo fogo são para atacar diretamente os inimigos, com bolas de fogo e fazendo uma área entrar em combustão. As magias do tipo água se resumem em curar estados negativos, curar seus ferimentos e sugar a energia dos inimigos. As magias do tipo ar são para deixar os inimigos em desvantagem, deixando eles envenenados ou paralisados. E por último, as magias do tipo terra. Elas ajudam Aya nas batalhas, dando ela proteção contra danos físicos e maior dano no tiro. Continuando a história, Aya chega na sala de controle de câmeras e libera uma passagem que estava trancada. Em seguida ela olha nos monitores e vê o soldado da SWAT que ela encontrou antes fazendo algo suspeito atrás de uma estátua. Ela decide ir atrás desse soldado para investigar e no caminho ela ouve alguns tiros. Ao entrar na capela, ela vê uma espécie de androide atacando Rupert. Ao ver Aya, ele dá um grande salto e escapa pela janela. Em seguida ela vai ver como Rupert estava e ele diz que não foi nada demais. Aya avisa que Baldwin não poderá mandar reforços e eles estavam por conta própria. Rupert diz que vai ficar ali para se recuperar e pede a ela que siga a coisa que o atacou. Mas antes de fazer isso, ela vai até aquela estátua onde o soldado estava fazendo algo suspeito e escuta uma conversa. O soldado recebe algumas ordens pelo rádio e diz que os dois não serão um problema porque o número 9 vai distraí-los. Em seguida ele vai embora e quando Aya vai olhar o que ele estava fazendo, ela se depara com uma bomba. Após isso ela sai da capela e segue em busca da criatura que atacou o Rupert. Ela segue até o ponto mais alto do prédio e liga para Baldwin. Ela informa que tinha uma bomba no local e ele diz que vai enviar um helicóptero de resgate. E enquanto isso, a prioridade era capturar o suspeito, ou seja, o tal androide. Ela encontra com ele mais à frente e, para surpresa, ele diz que era um caçador assim como ela. Em seguida, ele tira o detonador do bolso e diz que estava com a vida dela nas mãos e, se ela quiser viver, vai ter que tirar o detonador dele à força. Ele dá uma risada sinistra e uma batalha acontece. Vocês já devem ter reparado que essa coisa é o tal número 9 que o soldado falou, né? Ele ataca usando granadas de efeito moral e um facão. Inclusive ele pode raspar no parapeito, fazendo ela pegar fogo.
Durante a batalha, Aya consegue tirar uma parte da sua máscara e o número 9 foge até o heliporto. Aya vai atrás da criatura, diz que não pode perder mais tempo. Na sequência, ele aciona o detonador e foge mais uma vez. Rupert aparece e diz que encontrou o detonador. Ele tenta achar uma maneira de desativar, mas sem sucesso. De repente, o helicóptero de resgate aparece e tira os dois do local a tempo. Em seguida, o local vai pelos ares. No dia seguinte, Aya e Rupert se apresentam no escritório de Baldwin e ele os parabeniza pelo trabalho. Foi um trabalho bem feito, tudo de boa, os dois sobreviveram, derrotaram criaturas sobrenaturais, digamos assim, mas tudo bem, né? Pra ele tá tudo bem. Mas não tinha parado por aí não, viu? Ele entrega a Aya um jornal e diz que tem mais uma missão pra ela. O jornal dizia que o gado havia sido mutilado por alienígenas numa cidade pequena, mas Baldwin diz que os animais da foto apresentavam sinais de danos celulares. E sabe o que isso significa? Sim, NMCs. Na sequência, ele entrega para ela alguns documentos, como uma ordem de atuar em outro estado, uma foto de um animal morto, um manual de procedimento que dizia que, como a população não sabia da existência das NMCs, perante a lei, a missão seria caçar um assassino em série, servindo de fachada para ela investigar as criaturas. E por último, um mapa da região onde ela vai atuar. O local é a cidade de Dryfield, uma pequena cidade ou quase uma vila, localizada no deserto de Mojave, no estado de Nevada. Após ler os documentos, Rupert pergunta como a Misty vai tratar o incidente em Acrópolis, e Baldwin diz que ele não precisa se preocupar porque enviou alguns caçadores para investigar, e que é melhor ele não pensar nisso e se recuperar. Agora seria o momento exato para falar sobre o Baldwin. Eric Baldwin nasceu em 1950, tem 50 anos e é o chefe da unidade. Ele é um cara muito rigoroso e espera sempre mais dos seus agentes. Baldwin também é frio e calculista, mas quando seu time se sai bem, ele os recompensa à altura. Por ser assim muito rigoroso, alguns o chamam de HAL. Seria algo como ele agir que nem um robô e tal. Enquanto Aya se preparava para a missão, Pierce aparece com algumas novidades. Ele diz que analisou aquele dispositivo que ela pegou da criatura e descobriu que é um microtransmissor. Isso significa que alguém ou alguma coisa controlava as criaturas. Na sequência, ele diz que enquanto analisava o dispositivo, ele encontrou areia, e essa areia vinha do deserto de Mojave, o mesmo local onde A estava indo. Pierce diz também que foram encontradas sinais de NMCs em todo o país, mas nunca no deserto, porque elas não suportam calor. Sabendo disso, Aya poderia matar 2 coelhos numa cajadada só, descobrir quem estava controlando as NMCs e destruí-las também. Em seguida, Aya pega as últimas coisas, faz os últimos preparativos e segue viagem até sua nova missão. Dryfield é uma pequena cidade do deserto de Mojave, em Nevada, mas que serve mesmo como um ponto de parada para caminhoneiros e viajantes descansarem, até também passar a noite e comer alguma coisa. A cidade tem poucos habitantes, possui um hotel, um restaurante, uma loja de conveniências, uma oficina, um posto de gasolina e uma caixa d'água que abastece a cidade e as poucas casas que tem ali. Voltando até Aya, ela estranha o local estar abandonado, mas já imaginava que com a presença de NMCs na cidade, esse seria o cenário mesmo. Aya estaciona o carro perto do posto de gasolina e decide procurar alguma alma viva. Mas, durante o caminho, ela encontra o que veio procurar, né? Sua missão é de caçar as NMCs. E ela encontra vários tipos novos. Por enquanto, ela encontra alguns inimigos já conhecidos. Ela encontra os escorpiões, os ratos, os morcegos e os strangers. Aya até presencia mais uma transformação no banheiro. E as novas NMCs são os chasers, os stalkers, que possuem 2 variantes, Grey e Zebra Stalkers, os scavengers e por último os sucklers, que possuem 3 variantes, Mind, Blood e Bunny Suckler.
Após derrotar algumas criaturas, Aya chega até uma oficina e é surpreendida por alguém apontando uma arma. Aya diz que não era uma das criaturas e mostra sua identificação da Misty. O homem fica meio receoso no começo e até chega a debochar de Aya. Ele acha que ela é uma estudante e tá ali para fazer um piquenique. É bem engraçado essa parte. Depois de um tempo eles se entendem e Aya pergunta onde estavam todos na cidade. E o homem diz que após o aparecimento das criaturas, algumas morreram e outras fugiram. Na sequência ele fala que já estava na hora da sua ronda local para ver como as coisas estavam ao redor e pede para ela descansar e entrega uma chave de um dos quartos do motel. Em seguida eles se apresentam e cada um segue em frente. O nome dele é Gary Douglas, nasceu em 1944, tem 56 anos, sempre se veste como cowboy e é o dono da oficina da cidade. Ele já participou da guerra do Vietnã, mas se aposentou depois que perdeu uma das suas pernas quando passava num campo minado. Oxi. Após isso ele passou a usar uma perna mecânica e foi viver numa cidadezinha, abrindo uma oficina local e colecionando algumas armas, coisas de soldados americanos que se aposentam. Ele conseguiu sobreviver ao ataque das NMCs graças a essa sua experiência na guerra, né? E também através das armadilhas que ele espalhou nas redondezas. Apesar disso tudo, ele é uma pessoa boa e prestativa. Ele havia dito que Aya estava cansada por causa da viagem e entregou para ela a chave do melhor quarto do motel, hein? Aya aceita a gentileza e segue para lá. Na sacada do quarto, ela vê uma grande caixa d'água, mas também vê um homem lá de cima. Ela tenta ir atrás dele, mas o local estava cercado pelos Chasers. Após derrotar todos eles, o homem abaixa a escada e Aya sobe para falar com ele. O homem pede desculpas por não ter ajudado antes e diz que ficou com medo de disparar e atingi-la por acidente. Na sequência, eles se apresentam. Seu nome é Kyle Madigan, não se sabe muito sobre ele a essa altura do jogo. Na verdade, quase nada dele é revelado. O que se sabe é que ele nasceu em 1971 e trabalha como agente especial do governo americano. Durante a conversa, Kyle parecia conhecer muito bem as NMCs e a unidade Misty, e ao ser perguntado por Aya como ele sabia disso tudo, ele responde que era um detetive particular de Los Angeles e estava encarregado de investigar um abrigo de segurança, mas no caminho ele foi atacado pelas criaturas e acabou parando por ali. Aya pergunta que diabos era esse tal abrigo e Kyle brinca que um detetive não pode falar demais, deixando ela meio no vácuo assim. Mas ele propõe que como ela estava envolvida nisso também, que eles colaborem um com o outro e Aya aceita. Antes de ir embora, Kyle pede que se caso ela descobrisse algo sobre o abrigo, que é para avisá-lo imediatamente. Ela aceita e tudo fica ok. Depois da conversa, Aya vê a bela vista da cidade ali de cima e percebe que o Sr. Douglas havia retornado da sua ronda. Ela decide falar com ele e no caminho encontra seu cachorro Flint. Ele é um cão bem obediente e leva Aya até o trailer de Douglas. Ao chegar lá, ela se depara com um arsenal inteiro pesado e fica admirada com tudo aquilo. Ele diz que um agente do FBI ligou para ele e fez um acordo. Douglas venderia armas e equipamentos a Aya em troca das suas bounty coins, e que mais tarde o FBI pagaria por isso. Boa tarde, Renan. Tudo bem? Que só pode ser Pierce que ligou e em seguida pergunta se ele sabia algo sobre o tal abrigo. O Douglas diz que ela só pode estar falando das escavações feitas pelos militares nas montanhas. Eles escavaram esse abrigo para se protegerem de um fenômeno chamado inverno nuclear. Esse fenômeno não é explicado no jogo, mas eu explico para vocês. O inverno nuclear, segundo teorias, pode ocorrer caso uma guerra nuclear acontecesse na Terra. Isso afetaria todo o clima do planeta, podendo causar até mesmo uma nova era do gelo. Vou deixar alguns links na descrição, caso vocês queiram se aprofundar mais sobre isso, ok? Bem, os militares construíram esse abrigo, mas o fenômeno nunca ocorreu. Douglas explica que ele então foi vendido a uma empresa desconhecida. Logo em seguida, Aya escuta um grito vindo de fora e percebe que somente ela ouviu. Ela então aponta na direção do grito e Douglas diz que pode ser uma das casas que estavam abandonadas. Aya decide ir até lá investigar, mas é alertada por Douglas de que o caminho seria complicado e, inclusive, ele bloqueou uma passagem para que ninguém invadisse. Ele indica uma rota, ela deveria atravessar o posto da cidade e em seguida sair pela porta dos fundos da loja de conveniência. E diz também para ela pegar algumas ferramentas na oficina para liberar o bloqueio que ele colocou na casa. Ao sair do trailer, Flint guia Aya até o poço, mas antes de entrar, ela pega uma chave na oficina.
Em seguida, ela chega no mercadinho e, passando pela porta dos fundos, ela entra na casa abandonada. Aya percebe que eram gritos de socorro de uma mulher. Ela desparafusa o armário da parede e entra na passagem. Ela encontra uma mulher toda ensanguentada e percebe que chegou tarde demais. Não demora muito para ela ver quem fez aquilo, o número 9. Aya pergunta por que ele matou a mulher, mas ele diz que não era uma mulher e sim uma NMC. Em seguida, ele aponta para a criatura e Aya vê ela se desintegrando. Mesmo assim, ela o acusa de ter tirado vidas inocentes quando destruiu a Acropolis Tower. Mas número 9 lembra que era um caçador assim como ela e que, na verdade, ela deveria lhe agradecer por ter matado muitas criaturas naquele dia. Aya então aponta uma arma para ele e os dois travam uma luta. Para quem não percebeu ainda o easter egg, o número 9 usa uma Gunblade, que é muito parecida com a Gunblade do Squall de Final Fantasy VIII. Nessa luta, ele é bem mais lento do que antes e Aya usa os cantos do quarto para atirar sem dó. Após alguns tiros, o número 9 começa a dar uma risada sinistra e cita a ligação de Aya com Eve. Ao escutar o nome de Eve, Aya começa a sentir uma forte dor de cabeça e suas mitocôndrias ficam descontroladas. Isso faz a criatura entrar em combustão e, enquanto ela fritava no chão, Aya se sente cansada e desmaia. Ela começa a ter um sonho com uma garotinha idêntica a ela. Essa garotinha começa a despertar suas mitocôndrias e tudo à sua volta é destruído, se libertando em seguida da mesa de operação. Na sequência, a cena volta para Aya, já era noite e alguém aparece. Depois de quase fazer o pobre coitado do Caio pegar fogo, Aya se desculpa por isso. O local estava bem escuro, na verdade, ela não viu ele. Após isso, ela pergunta onde estava o sujeito que ela enfrentou, e Caio responde que quando chegou não viu ninguém além dela. Além disso, ele diz que conversou com Douglas e ele lhe informou a localização do abrigo, que eram nas colinas perto da cidade. Ele disse também que lá pode ser o ninho das criaturas e que eles só podem chegar lá de carro. Aya diz que eles podem usar o dela e fazem o caminho até o posto de gasolina, onde ela o deixou estacionado. Mas quando eles chegam lá, se deparam com vários Scavengers destruindo o carro dela. Os dois derrotam as criaturas e depois disso resolvem se separar para encontrar um outro meio. Mandou R$5. Aya, como não conhecia ninguém da cidade a não ser o Sr. Douglas, decide pedir uma ajuda para ele. Ao chegar no trailer, ela pede a Douglas um carro emprestado e diz que estava indo até o abrigo. Ele percebe que ela estava disposta a ir mesmo e diz que o único carro que funciona na cidade é sua velha caminhonete, mas ela estava com um pequeno probleminha no tanque de gasolina. O Sr. Douglas diz que vai fazer os reparos necessários e pede a Aya que vá até o motel e encontre um galão para reabastecê-lo. Ele lhe entrega a chave da recepção e ela vai até lá. Ela encontra a chave mestra do motel e depois vai até um depósito que tinha no segundo andar. Ela encontra o galão vazio e em seguida enche de gasolina no posto. Ao fazer o caminho de volta até a oficina, ela entrega o galão, mas Douglas diz que ainda falta alguns reparos e pede para que Aya descanse um pouco no seu quarto enquanto ele termina. No caminho até o quarto, Aya dá uma passadinha no bar e encontra Kyle. Ela conta que Douglas vai emprestar seu carro e dá uma dura por ele não ter feito nada além de encher a cara. Kyle diz que não é bem assim não. Ele fala que durante esse tempo, ele reuniu algumas informações sobre o abrigo. Ele descobriu que depois que os militares venderam o abrigo para uma grande empresa, ele foi remodelado para um outro propósito. Para isso, essa empresa comprou uma enorme quantidade de materiais de construção, até aí tudo bem, já que era para remodelar o local, mas ela também comprou uma enorme quantidade de fertilizante. Aya fica confusa e pergunta por que diabos usar fertilizante num local no meio do deserto. Kyle ainda não sabia responder, mas diz que os dois precisam descobrir isso juntos. Após a conversa, Aya vai até seu quarto descansar e fazer o tempo passar, enquanto o Douglas terminava de consertar a caminhonete.
Enquanto ela dormia, ela sonha novamente com a garotinha. Ela estava num corredor e de repente ela começa a ser seguida por alguns androides, que eram bem parecidos com o número 9. Depois da visão, Aya acorda e decide tomar um banho, e essa delícia de cena eu vou deixar aí pra vocês. É, ó. Olha aí, ó. Assistindo um desenho. Porra, alto pra caralho, como é que conseguiu dormir? Eu tava vendo Dopaminex. Só spama, né? De sonoplastia. A criatura que invadiu a cidade se chama Burner e é uma NMC de origem desconhecida. O que se sabe é que ele possui um lança-chamas na região das costas que se estende por dentro do seu corpo e sai pela boca. Não é preciso nem dizer que seu ataque principal é soltar fogo, mas ele ataca usando também suas mãos, seja esmagando Aya de cima para baixo ou dando um tapa horizontalmente. Lembra que eu falei no início do vídeo que o jogo possui 3 finais e que dependendo das suas escolhas, o final pode ser alterado? Pois é, se você demorar demais para matar o monstro, ele vai fugir e matar o cachorro do Douglas, o Flint. Se isso acontecer, você vai fazer o final ruim. Mas como eu vou explicar o caminho para fazer o final bom e verdadeiro, Aya consegue derrotar o Burner. Em seguida, ela vai falar com o Sr. Douglas, que estava no andar de baixo. Ele agradece por ela ter dado um jeito na criatura e diz que terminou de consertar o caminhão, entregando para ela a chave em seguida. Após isso, Aya faz o caminho de volta até a oficina e encontra Kyle. Ele diz que estava fora da cidade e descobriu mais algumas coisas sobre as neomitocôndrias. Ele diz que um retrovírus, como por exemplo o vírus Ebola e AIDS, podem modificar artificialmente o DNA. Se eles forem introduzidos nas células reprodutivas, o DNA fabricado passaria de pai para filho e criaria uma espécie de vírus vetor. Presta atenção nessa parte que é importante. Esse vírus vetor passaria por uma espécie de mutação, já que o DNA humano apresenta sinais de adulteração, ou seja, evolui com o passar dos anos. Com isso, o vírus poderia evoluir e se propagar muito facilmente. Em outras palavras, é isso que está acontecendo. As NMCs estão pegando as pessoas locais como seus hospedeiros, ou seja, pegando a neomitocôndria e adicionando esse tipo de vírus vetor reprodutivo. Com isso, praticamente poderia se dominar o mundo em questão de dias. Resumindo, para ficar bem claro para vocês, se você pegar a neomitocôndria, colocar num vírus vetor e em seguida inserir no hospedeiro, a neomitocôndria vai se alastrar e ainda passar de pai para filho. Após toda essa explicação de Kyle, ele dá a terrível notícia de que o abrigo estava fabricando esse vírus e, pior ainda, ele é transmissível pelo ar. Ao saber disso, Aya percebe que a situação estava pior do que ela imaginava e em seguida pede para eles não perderem tempo e impedir que uma barbárie aconteça. Presença. Igual do pai, o pescoço, peludaço. Porra, apareceu. Me dê, papai. Renan, você pode, por favor, dar uma pausadinha no vídeo pra escutar o que eu tô...
Após a cena, os bicho é dois chatão chegam de até matar. onde Kyle acreditava ser a entrada do abrigo. Eles são encurralados por vários chasers que pareciam seguir os comandos de um chaser ainda maior. Kyle é ferido logo no início da batalha e Aya pede para que ele entre na mina enquanto segura as pontas por ali. Kyle faz o que ela pediu e Aya dá conta do recado. Depois disso, ela entra na mina também. Após resolver alguns puzzles e derrotar algumas NMCs, Aya entra numa parte bem escura da mina. Ela vê um vulto passando e pensa que é Kyle, mas tem corpo. Após derrotá-lo, Aya investiga o corpo da criatura e encontra a arma de Kyle e fica pensando que ele morreu. Em seguida, a criatura se levanta e agora com uma aparência bem bizarra, parte para cima dela, mas toma um cacete mais uma vez. Na sequência, Aya encontra um feixe de luz no final do túnel e decide dar uma olhada. Ela encontra uma grande motocicleta no caminho e ao investigar o que tinha ali, ela encontra uma bainha na parte lateral. Ela fica pensativa por um momento e lembra de que a espada do número 9 se encaixava muito bem ali, dando a entender que ele estava vivo e por perto. Ela descobre também que próximo à moto tinha um interruptor, ela aciona o botão e abre uma passagem secreta. Essa passagem leva até o abrigo e antes de continuar vou explicar quais criaturas a encontra no local. Primeiramente o Ivory Stalker, que é uma variação do Grey Stalker, amebas verdes e vermelhas, ratos, larvas, algumas variações dos Strangers, os Brutes e os Divers. Agora que Aya finalmente chegou nesse abrigo, vou falar sobre ele para vocês. Eu já falei anteriormente que ele foi construído pelos militares para protegê-los de um possível inverno nuclear. Como ele nunca aconteceu, o abrigo foi vendido para uma grande empresa. Lembra que Kyle disse que essa grande empresa comprou vários materiais de construção? Pois é, ela transformou o local num laboratório. Agora, Emineste, e os fertilizantes? Calma que no momento certo eu explico para vocês. Esse laboratório, ou melhor, esse centro de pesquisas, é dividido em vários setores: alojamentos, dormitórios, um armazém de armas, uma sala de controle, estacionamento, sala de esterilização, salas de operação, laboratórios, um alojamento de despejos de materiais, os esgotos, a estação de água do abrigo, um heliporto e, por último, um local chamado New Ark. Essa New Ark eu vou explicar daqui a pouco e tem a ver com os fertilizantes e as ANMCs, mas eu explico na hora certa. Voltando até Aya, ela passa por um dos corredores e começa a ter um flashback com a garotinha. Na visão ela estava no mesmo corredor e era perseguida por alguém. Em seguida a cena muda para ela vendo um grande casulo. Após o flashback, Aya começa a ficar cansada e meio zonza, mas mesmo assim segue em frente. Ao passar por um corredor estreito, ela encontra uma criatura no teto. Essa criatura injeta uma substância em Aya e diz que em breve ela morrerá. Sim, pessoal, uma NMC que fala, bem bizarro isso, mas ela fala mesmo. Para entender isso, essa criatura tem uma historinha e eu conto para vocês. Nos dormitórios, é possível ver uma referência a um personagem do jogo anterior, o Kunihiko Maeda, lembra dele? Em uma das camas do dormitório, Aya acha um livro escrito por ele que contava a nova teoria que ele tinha sobre as mitocôndrias. Mas o que chama atenção mesmo é que na cama de baixo, Aya diz que ela fedia a peixe podre e que pedaços de pele estavam impregnados ali. Essa cama pertencia a um cara chamado Balma. Na sala de criação de animais, é possível encontrar alguns documentos que contam o que aconteceu com ele. Ele era um cientista e estava participando de alguns experimentos que envolviam chimpanzés. O Dr. Bauman era o responsável por um chimpanzé apelidado de Giz, mas acabou dando errado o experimento e o animal foi jogado no alojamento de descarte. Alguns dias se passaram e Bauman começou a ficar obcecado pelo projeto, chegando a passar a noite sem dormir no laboratório. Ele participou também de um outro projeto que examinava raças humanas artificiais, mas acabou se tornando uma das cobaias. Mas ele não foi por livre e espontânea pressão, ele se voluntariou para os testes. Bauman se tornou uma NMC, mas por causa dos testes, ele sentiu uma dor profunda. E na medida que os dias foram passando, ele não resistiu mais aos experimentos e acabou fugindo do abrigo. Para quem não entendeu ainda, Bauman é essa criatura que atacou Aya. Por isso que sua cama fedia peixe podre, isso por causa dos testes que faziam com ele. Bom, voltando até Aya, ela faz o caminho de volta e ao passar pela sala de esterilização, o sistema é ativado e gases tóxicos são jogados na sala. Não se sabe ao certo quem acionou o sistema, provavelmente foi o número 9,
porque ao acionar o interruptor, alguém vai responder, mas essa pessoa fala algo no tom de ironia. Ela fala para Aya tentar não respirar. Perceberam a ironia por trás disso? Bom, Aya tenta achar uma saída e escapa pela rampa de descarte de materiais. Ela cai num amontoado de lixo e ao tentar sair, uma criatura chamada Glutton aparece. Agora, lembra daquela chimpanzé dos documentos chamada Giz, que Balma fazia experiências e acabou sendo descartada? Sim, Glutton é ela. Caralho! A criatura é lenta, mas isso porque ela tá presa por cabos no teto. Seu ataque principal é sugar tudo que vê pela frente e soltar alguns ácidos. Depois de algum tempo, Aya consegue derrotar parcialmente a criatura. Ela sai da sala de descarte e chega na sala de incineração. Glutton se desprende dos cabos e Aya aproveita a plataforma de compactação de lixo e acaba de vez com a criatura. Ela se sente aliviada por um momento, mas de repente o alarme alerta de que o sistema de incineração vai ser acionado em segundos. Aya tenta sair, mas a porta estava trancada. Ela grita por socorro até que alguém consegue abrir. Era Kyle. Aya fica surpresa por ele estar vivo e o agradece por tê-la salvado. Ela pergunta também como ele foi parar ali. Ele diz que após ter entrado na mina, ele caiu num buraco, mas a queda acabou sendo amortecida por um chaser, por isso ele sobreviveu. Após isso, ele diz que eles precisam sair dali e continuar investigando o abrigo. Após sair da sala de incineração, Aya e Kyle chegam nos esgotos e encontram os tipos de ANMCs que foram descartadas, como o Slouch, o Suckler Punch e até mesmo os Brutes. Ao chegar mais a fundo no local, Aya escuta um latido e ela descobre que esses túneis ligavam os esgotos do abrigo ao poço de Dryfield. Sabendo disso, Aya diz que estava preocupada com o Sr. Douglas e enquanto isso, Kyle diz que vai voltar pro abrigo e investigar mais algumas coisas por lá. Aya encontra Flint, o cachorro. Pierce fica com vergonha e diz que foi até a cidade para ajudá-la, mas quem acabou sendo ajudado foi ele. Aya diz para ele não se mover e que vai trazer algo para curar seus ferimentos. Em seguida, ela pega 3 sacos de gelo e leva de volta para ele. Mesmo ainda um pouco debilitado, ele se recupera e Aya pede para ele descansar no motel. Depois de tudo isso, ela vai até o trailer do Sr. Douglas e ele fica feliz em saber que ela estava bem. Feito tudo o que tinha para fazer ali, Aya faz o caminho de volta e chega mais uma vez no abrigo. Lembrando uma coisa aqui, essa parte de voltar a Dryfield e salvar Pierce é um evento opcional, mas é obrigatório para fazer o final bom, certo? De volta ao abrigo, a encontra Balma mais uma vez. Ele diz que está surpreso dela não ter morrido e diz que isso só poderia acontecer se ela não fosse humana e a compara com uma ANMC. A substância que ele injetou em Aya não fez efeito porque suas mitocôndrias agiram no seu organismo e evitaram que seria uma morte certa. Dessa vez, como Balma não estava no teto, Aya aproveita a chance para derrotá-lo. Ao morrer, ele deixa cair seu cartão de acesso que ele usava quando ainda era humano. Aya pega o cartão e usa para abrir alguns locais que antes estavam trancados. Ela é capaz agora de chegar nos laboratórios do abrigo. Aya reconhece uma dessas salas porque é a mesma que ela viu nos flashbacks com a garotinha. Após isso, Aya chega numa outra sala e descobre que através de uma senha ela poderia acessar o computador de Balma. Ao conseguir a senha e usar no computador, Aya usa o sistema de visitantes para responder algumas perguntas. A primeira pergunta que ela faz ao sistema é o que são ANMCs, e o sistema responde que a ANMC são seres humanos criados artificialmente a partir do segundo plano Neótene. Como a dúvida não foi muito bem esclarecida, ela pergunta o que era o segundo plano Neótene. O sistema responde que ele consiste em aproveitar a capacidade mutacional da neomitocôndria para revitalizar a raça humana. Em seguida, o computador explica quais são as fases do plano Neótene. A fase 1 era coletar uma amostra da neomitocôndria, similar ou superior às encontradas em Nova York. A fase 2 era criar diversos tipos de ANMC através dessa neomitocôndria, para buscar o modelo ideal de uma humanidade artificial. Pessoal, eu tô lendo ao pé da letra o que o computador está dizendo, tá? E por último, a fase 3 consistia em liberar o verdadeiro potencial da raça humana e preservar a vitalidade dela através dos séculos com uma evolução planejada.
Na sequência, Aya pergunta quais foram os resultados e o sistema responde que a fase 1 já estava completa e que foi coletada uma amostra neomitocondrial em janeiro de 1998. A segunda fase também estava completa, as ANMCs foram criadas com sucesso, mas alguns experimentos apresentaram falhas. As células de algumas cobaias entraram em rebelião, mas foi reprimida com o uso de clones da amostra coletada. Após isso, Aya pergunta onde essa amostra da neomitocôndria foi coletada e olha o que aparece no monitor. Isso que apareceu na tela só quer dizer que todas as ANMCs vieram a partir das mitocôndrias de Aya e todas são clones dela. Ela fica se lamentando porque ela acha que tudo o que estava acontecendo ali era culpa dela. Em seguida, o telefone toca e era Pierce. Ele diz que estava no abrigo e toma um esporro de Aya em seguida. Ela diz que deixou ele descansando no motel e ele vai parar ali sem proteção nenhuma, só um louco para fazer isso. Farpas à parte, ele diz que estava na sala de computadores, hackeando o sistema e recolhendo algumas informações. Ele diz que descobriu algo importante e pede a Aya que fosse... Parece só Bedu. É ele. Nessa parte do jogo acontece aquele probleminha na história que eu falei no início do vídeo sobre o evento acontecer no caminho do final ruim e ser retomado no final bom. Você sabe que eu sou chato pra caralho com detalhes e não deixo nenhuma agulha passar. Então vou contar pra vocês o que acontece nessa parte da história caso você estiver fazendo o final ruim. Após derrotar Gluton e encontrar com Kyle, se você seguir direto e não voltar pra Dryfield e nem salvar... Leon S. Kennedy acabou de... Pierce, ele vai morrer e consequentemente não vai ligar para Aya. Quem vai ligar vai ser o Kyle. Ele vai pedir que ela o encontre na sala dos computadores. Quando eu falo que tá a mesma coisa, coisas importantes. Ao chegar no corredor que leva até essa sala, Aya vai encontrar um grande casulo, o mesmo que ela viu em uma das suas visões, quando a garotinha estava atônita olhando para ele. Kyle vai aparecer e explicar o que é essa criatura. Ela nada mais é do que uma espécie de fábrica de neomitocôndrias. Só para deixar claro para vocês, neomitocôndrias são as mitocôndrias das NMCs, por isso o nome de criaturas neomitocondriais. Lembra que ele tinha falado anteriormente sobre o vírus vetor? Não, Wiki, são as mesmas pessoas. Que se caso a criatura sair desse casulo, dá uma olhada lá para tu ver, são as mesmas pessoas. Espalhar o vírus vetor contendo as são pessoas diferentes, não. Só que em grande escala, visto que ele é capaz de se espalhar pelo ar. Lembra que ele falou também que esse vírus vetor é capaz de evoluir e se propagar rapidamente? Bom, o vírus passaria de pai para filho geneticamente e seria uma espécie de praga incontrolável. A neomitocôndria transformaria uma pessoa em uma ANMC e entraria no DNA das suas células reprodutivas, fazendo com que elas gerem um ser mutacionado, ou seja, um filho já transformado em ANMC. Após explicar isso, ele diz que essa criatura é também uma ANMC, ou seja, isso anteriormente era uma pessoa. Bizarro pra caramba. Kyle alerta também que por enquanto nada pode ser feito, porque se caso armas de fogo forem usadas, o vírus já vai se espalhar imediatamente. Por enquanto, a criatura está dormindo, mas esperando o momento certo de acordar. Ele descobriu também que dentro desse casulo existe uma câmara, esperando que uma pessoa entre e a acorde naturalmente. Isso quer dizer que a criatura só pode sair do casulo se caso um piloto entrar na câmara. E para concluir, ele desconfia que esse piloto possa estar aqui no abrigo. Bom, guardem essas informações que mais tarde eu volto a tocar nesse assunto, ok? Voltando até o caminho do final verdadeiro, A encontra com Pierce na sala dos computadores e ele explica que nessa sala eles podem controlar praticamente tudo no abrigo. Trancar ou destrancar portas, ativar ou desativar sistemas de segurança, abrir ou fechar elevadores, localizar qualquer tipo de alma viva no GPS e algumas outras coisas também. Mas o que ele descobriu mesmo é que na câmera D mostra uma floresta dentro do abrigo. Aya dá uma olhada nessa câmera e confirma o que ele estava dizendo. Pierce diz que o local se chama New Ark e que ele é um centro subterrâneo de experimentação. Aya assemelha o nome Ark com a Arca de Noé e ela serve para mais ou menos isso mesmo, e ao longo da explicação vocês vão entender. Pierce diz que New Ark é uma grande cúpula que possui até mesmo um sol artificial.
No local também, uma grande quantidade de energia é produzida, sendo capaz até mesmo de criar uma barreira eletromagnética que cobre toda Newark. Além disso, essa energia que está sendo gerada lá serve também para alimentar a criatura do casulo, fazendo ela crescer ainda mais. Aya conta para ele o que Kyle havia explicado para ela anteriormente sobre a criatura estar produzindo um vírus, e ele chega à conclusão de que destruindo a fonte geradora dessa energia, eles poderiam parar o seu crescimento e a criatura morreria. Aya diz que vai cuidar disso e pergunta como chegar a Newark. Pierce mostra para ela o GPS e diz que ele pode rastrear todas as NMCs do abrigo, porque elas possuem aquele microtransmissor por trás da cabeça. Em seguida, ele entrega para ela de volta aquele mesmo transmissor da criatura da cafeteria e diz que fez algumas modificações e através dele vai monitorar ela até Newark. Mas ele vai guiá-la até a entrada, isso porque o campo eletromagnético do local vai impedir o contato entre os dois. Aí pergunta se ele vai ficar bem e ele diz que sim, porque através do GPS ele pode saber quando uma criatura estiver por perto e que além disso ele tem outros assuntos para resolver. Depois da conversa, Aya segue até Newark e no caminho ela encontra algumas ANMCs chamadas de Brain Stingers, e para quem não notou a semelhança, é a mesma ANMC que Balma havia se transformado. Após isso, Aya chega até o elevador e a cena muda para a Casa Branca. O assessor do presidente chega com notícias sobre o espião que foi enviado para investigar o abrigo. Ele informou que descobriu o que estava acontecendo ali, mas o abrigo não poderia ser destruído. O presidente pergunta se eles poderiam confiar nele e o assessor diz que existe uma maneira para resolver isso, mas o presidente teria que autorizar o plano D306. Ele pergunta se essa medida realmente tem que ser tomada e o assessor responde que, como último recurso, sim. O presidente pensa um pouco, mas autoriza o plano e diz para eles fazerem tudo isso por debaixo dos panos e que o Congresso não pode saber disso. Em seguida é mostrado o que é esse plano D306. É um satélite de defesa dos Estados Unidos. Certo. Obrigado. Voltando até Aya, Pierce entra em contato com ela e informa que por causa do campo eletromagnético, ela estaria por conta própria a partir de agora. Em seguida, ela chega até o salão principal e escuta uma voz masculina, que vinha de um computador que orienta os visitantes. Ele fala um pouco sobre o local e lembra que eu falei anteriormente que iria explicar para vocês o que era Newark, sobre os fertilizantes e as ANMCs. Bom, o momento chegou. A própria voz do computador explica tudo. Quando você estiver jogando, é só mexer no painel que tem na frente da sala que você vai entender tudo que eu vou explicar agora. A voz do computador explica que para criar uma ANMC é preciso que uma amostra de uma neomitocôndria seja inserida num vírus vetor, e sobre isso eu já expliquei para vocês. Após isso, esse vírus deve ser inserido numa cobaia. Em seguida, o vírus se multiplica e leva seu pacote genético para outras células da cobaia. Ao fazer isso, a neomitocôndria começa a reagir, provocando neotenia no hospedeiro. Aí você pergunta, Emineste, você já falou sobre essa neotenia, né? O que é isso? Bom, neotenia, explicando brevemente aqui para vocês, é a retenção das características jovens de um organismo adulto. Em outras palavras, a fonte da juventude. Quando uma cobaia sofre neotenia, ela agora possui o potencial de crescimento de uma criança. O que eu achei muito interessante e ao mesmo tempo muito bizarro é que eram feitas excursões no local. Pessoas iam até ali para conhecer a Newark. Senão, qual o sentido de ter um guia mecanizado que explica e orienta os visitantes? Pensa bem. A parte bizarra é que essas pessoas não eram obrigadas a passar por esses experimentos, nem presas e nem torturadas. Elas se voluntariavam por livre e espontânea vontade, ou seja, pessoas querendo virar ANMCs. É bizarro, mas é verdade. As pessoas poderiam até mesmo escolher o terreno onde iriam viver. O guia explica também quais os benefícios de se tornar uma
uma NMC e viver em cada ambiente diferenciado de Newark. Tá maluco. As pessoas que desejam se tornar uma NMC passaria por uma lavagem cerebral e assim viveria em total harmonia e cooperação com as outras ANMCs, e tudo isso pela juventude eterna. Para quem ainda não entendeu, esse é o segundo plano Neoteny. Lembra que AI descobriu no computador que o segundo plano Neoteny era criar NMCs e revitalizar a raça humana através de uma evolução controlada? Pois é, pode parecer bizarro, mas é isso mesmo. Uma evolução controlada nada mais é do que uma NMC vivendo em harmonia com a sua própria espécie. Sobre o local em si, Newark quer dizer Nova Arca, e faz uma referência, claro, à Arca de Noé. Lembra que Aya tinha feito essa comparação? Pois é, ela estava certa. Newark é uma instalação de pesquisas que recria diversos ambientes, imitando várias partes reais do planeta. Inclusive, como o próprio Pierce disse, o local possui até mesmo um sol artificial. Os ambientes recriados de Newark são as florestas tropicais, savanas, oceanos e desertos. E é nesse ponto que eu queria chegar. É aí que entram os fertilizantes. Lembra que Caio havia falado sobre eles anteriormente em Dryfield? Pois é, os fertilizantes serviram para recriar esses ambientes. Cada ambiente vive um tipo diferente de ANMC. Nas florestas vivem os Strangers e os Stalkers. Nas savanas e desertos, obviamente, os Chasers e os Scavengers. E no ambiente de oceano vivem os Brufs e os Divers. Voltando um pouco no início do jogo, lembra quando Pierce diz a Aya que não entendia o motivo de NMCs estarem aparecendo em locais quentes como o deserto? Na verdade, são os testes que o abrigo fazia com os Chasers no ambiente de savanas e desertos. Agora, sobre a relação de Newark e a Arca de Noé é o seguinte: assim que as pessoas se tornam ANMCs, elas seriam colocadas para se adaptarem no ambiente escolhido, para se reproduzirem e manter a espécie. Dessa vez seria uma espécie original. Os genes passariam de pai para filho através do vírus vetor, criando uma raça de ANMC totalmente pura e não através de experimentos. A empresa que fazia as pesquisas no abrigo queria uma nova vida na Terra, assim como fez Deus quando mandou o dilúvio e pediu a Noé que colocasse os pares de animais na arca. Uma curiosidade bem interessante sobre as ANMCs é que, devido aos experimentos químicos, elas têm a habilidade de retornar à forma humana. Lembra quando A encontra a mulher da cafeteria e dentro do banheiro em Dryfield? Pois é, elas não se transformaram em ANMCs, elas já haviam se transformado anteriormente e tinham voltado à forma humana. Ok, ufa, depois de toda essa explicação, vamos voltar para Aya. Ela vê pelo mapa que Newark possui uma usina de força e decide ir para lá para destruir a fonte geradora de energia. Chegando no local, a encontra dispositivos de segurança, um computador e uma enorme ANMC conhecida como Protogenerator. Ao chegar perto da criatura, Aya sente uma grande quantidade de mitocôndrias dentro dela e descobre que essa criatura é a fonte geradora de energia. Sabendo disso, ela destrói o painel que regenera os ferimentos dela e a mata em seguida. Mas Aya sente que a barreira eletromagnética não foi destruída totalmente e sim enfraquecida. Ela olha no mapa novamente e descobre que a usina tinha uma outra entrada, mas ela só poderia ter acesso a essa entrada dando a volta por toda Newark. Após fazer todo esse caminho, Aya descobre mais uma ANMC geradora de energia, chamada Beta Generator. Aya faz o mesmo que fez com Proton e derrota a criatura. Ao fazer isso, Aya sente que a barreira eletromagnética em volta de Newark desapareceu por completo, mas ela ainda sentia alguma energia emanando de algum andar subterrâneo. Obviamente ela decide investigar e, ao sair de Newark, a cena vai para uma espécie de freezer. Número 9 aparece nesse local e aciona um painel. Em seguida acontece isso. Quanto pra jogar? Porra, já zerei na última dificuldade, foi uma merda assim de dificuldade. Mas esse jogo é bom demais, mano. É uma mistura de Resident Evil clássico com RPG. Porra, gostoso demais de jogar. Muito foda mesmo de jogar. Aí na live infinita passada a gente zerou.
O número 9 acaba de libertar o pelotão Golem, que são os inimigos mais casca-grossas de toda a saga. Os Golems são ciborgues humanos, ou seja, a organização que comprou o abrigo também fez outros tipos de experimentos com humanos. Eles reaproveitaram experimentos fracassados e que eram compatíveis com o projeto e transformaram essas pessoas em Golems. Eles foram treinados para serem peritos em ataques a curta e longa distância, e só para deixar bem claro, os Golems não são ANMCs, porque ao derrotá-los, eles permanecem no chão e entram em curto-circuito, diferente de uma NMC que se desintegra no chão. Os Golems são a unidade de defesa do abrigo e também são caçadores. Quando uma NMC foge do abrigo, eles têm a missão de eliminá-la. Eles se dividem em 4 tipos: o Palm Golem, que é a unidade de patrulha, eles são equipados com espadas de energia, e o lançador de granadas de efeito moral. Rock Golems também é unidade de patrulha, mas são especialistas em combate a curta distância. Eles usam armaduras pesadas, um escudo e atacam com espadas de energia e granadas de efeito moral, assim como o Palm Golem. O terceiro tipo são os Knight Golems. Eles são chamados para missões em stealth, usam óculos de visão noturna e são equipados com dispositivos de camuflagem, podendo até mesmo ficar invisíveis. Eles são especialistas em combate corpo a corpo e através das mãos podem injetar veneno na vítima. E por fim, os Bishop Golems. Eles são parecidos com os Knight Golems, a diferença é que seu porte físico é melhor e a substância que ele injeta na vítima paralisa ao invés de envenenar. Voltando até Aya, ela segue essa fonte de energia e chega até um elevador que dava acesso a uma área particular. Aqui nesse local, ela encontra um outro elevador que leva até o nível mais subterrâneo do abrigo. Ao seguir pelo local, ela encontra a garotinha das visões. Dessa vez ela usava uma máscara e Aya descobre que ela também é capaz de usar energia parasita. Ela usa para controlar uma criatura chamada Puppet Stinger. Puppet é marionete em inglês, por isso esse nome. A batalha é bem complicada porque as NMCs da família Stinger podem usar energia parasita também. Após algum tempo, Aya finalmente consegue derrotá-lo. Ela tenta ir atrás da garota, mas ela foge. Caio aparece e retoma aquele assunto sobre o piloto, que o menino parecia não entender nada do que estava acontecendo, e Aya decide chamá-la de Eve, porque é o que estava escrito no capacete. Caio pergunta se Eve não seria perigosa, e Aya responde que ela é uma criança pura e não poderia fazer nada de mal contra eles. Ela diz também que esse capacete ampliava suas ondas cerebrais e que dá a ela o poder de controlar as criaturas. Em seguida, Aya conta tudo o que aconteceu com ela até esse ponto. A organização que comprou o abrigo fez diversas sessões de lavagem cerebral na criança, controlando uma emoção primitiva dela, que é o medo. Caio fica puto com isso e diz que é inaceitável alguém fazer isso com apenas uma criança. Nesse momento, Aya conta porque o segundo plano Neotene não foi concluído, porque foi um erro da organização tentar controlar a neomitocôndria. Ela é um organismo vivo e oportunista, e aproveitou essa brecha da organização para se reerguer novamente contra os humanos. Para completar, o Caio diz que elas fingiram estar sendo controladas, mas na verdade só estavam esperando o momento certo para atacar, e o que aconteceu em Acropolis Tower foi somente um aviso de algo pior que estava por vir. O objetivo da organização quanto a Eve é fazer dela um catalisador e ter o poder de controlar as NMCs. Mas a Eve não se deixou levar pelas sessões e conseguiu manter seu lado puro e inocente. Foi ela que criou a barreira eletromagnética, porque ela não queria mais ser usada nem pelos humanos e nem pelas neomitocôndrias. Ela se isolou ali para não ser encontrada por ninguém. Tem uma coisa que eu preciso explicar para vocês, que é o seguinte: a Eve e os dois geradores de energia, como Proton e Beta Generator, faziam uma espécie de ciclo, em que um precisava do outro. A Eve precisava de Proton e Beta para fazer a barreira funcionar e se proteger, enquanto Beta e Proton precisava da fonte de poder de Eve para gerar energia para a barreira e fazer com que tudo em Newark funcione perfeitamente. Toda essa energia gerada, tanto de Eve quanto dos dois Generators, alimentava também a criatura do casulo. Agora, voltando até Aya, ela pergunta a Kyle como ele sabia dos eventos de Acropolis Tower e também, sobre as ANMCs.
Mas antes que ele pudesse responder, o telefone toca, era Pierce. Ele parecia bem assustado e fala que descobriu algo muito importante e pede para ela encontrar com ele na sala de controle. A ligação cai e de repente alguns golems aparecem e jogam granadas de gás. Kyle atira na janela e pede para que Aya fugisse com Eve e que enquanto isso ele atrasaria as criaturas. O que me deixou meio intrigado nessa parte é que repare a máscara de Kyle. É muito parecida com a máscara que o soldado usa quando plantou a bomba em Acropolis Tower. É mesmo. Inclusive, antes dela entrar no local, é possível ouvir o nome Najida. Agora, lê esse nome ao contrário e adiciona a letra M. Bizarro, né? Enfim, Aya foge com Eve e na sala ao lado, Eve fica parada em frente a um tubo. Ela vê uma de suas irmãs clonadas e a partir daí, Aya descobre que Eve é também um clone dela. Continuando, as duas fogem pelo elevador e do lado de fora, Eve começa a sentir uma forte dor de cabeça e foge rapidamente dali. Mais à frente, Aya encontra ela de novo, mas ela estava com o número 9. Ele fala com alguém no rádio e dizia que em 20 minutos estaria no heliporto. Após isso, ele agradece Aya por ter desligado a barreira, porque somente assim ele pôde entrar em Newark e capturar a Eve. Em seguida ele foge com a garota e Aya vai atrás dele. A partir desse momento, ela encontra as ANMCs fracas e doentes. E a explicação para isso seria de que, ao desligar o gerador de energia, as ANMCs pararam de receber o suporte de Newark, ficando fracas e debilitadas. Agora, seguindo em frente, ela decide encontrar a Pierce na sala de controle e a partir desse momento, o abrigo vai estar infestado de golems. Mesmo assim, Aya consegue chegar na sala de controle, mas ela não encontra Pierce, e sim uma anotação que ele deixou em cima do telefone. Na anotação, ele diz que descobriu que todos os dados que os caçadores coletaram até agora sobre as NMCs estavam no computador principal do abrigo, ou seja, tinha um traidor filho da puta na Misty. Ele descobriu também quem era esse filho da puta, e era o próprio chefe Eric Baldwin. Ao saber disso, Aya liga imediatamente para a base e quem atende é Jodie. Aya conta tudo para ela e ela diz que vai avisar o Rupert e os outros caçadores. Em seguida, Aya vê nos monitores a localização do heliporto do abrigo e após isso segue para lá para encontrar o número 9 e também a Eve. Mais à frente, ela passa pelo estacionamento, ela encontra a moto do número 9 e um ursinho de pelúcia. Ao chegar no heliporto, Aya é cercada por vários golems, mas isso acontece. Devia ter um minigame de você matando tudo isso aí dos caras, só pra rir. Me dê, babai. I Love Horses mandou R$5. Renan VC vai estar podendo mostrar o GTA V Extended Look ou a Rockstar não permitiu transmitir? Boa tarde, Detran. Vamos ver. Abençoe. Vamos ver. Go! Cara, eu sei que não tem nada a ver. Tô olhando. Após a guerra entre os soldados e golems, a cena vai para a Casa Branca. O presidente pergunta ao assessor como estava a situação no abrigo. Ele responde que estava quase tudo sob controle, quase tudo porque existe uma barreira biológica no alvo deles. O alvo que ele se refere é a criatura do casulo. O presidente estava sem opções e o assessor diz que a única solução é usar o satélite, mesmo que isso mate todos que estão no abrigo. O presidente fica ainda mais receoso, mas ele não poderia arriscar a vida de mais de 260 milhões de americanos. Após isso, a cena volta para Aya.
os militares montaram um acampamento no heliporto e ela começa a ser interrogada pelo tenente. Ela conta tudo o que sabe sobre as neomitocôndrias e as ANMCs, mas como o tenente não entendia muito disso, ele fica muito confuso. Ele diz que os seus soldados estão equipados com trajes que os protegem de parasitas e que nenhum deles mostrou algum sintoma anormal. Em seguida, um outro soldado aparece e conversa um pouco de lado com o tenente. Após isso, ele volta a falar com Aya e diz que seus homens vasculharam todo o local e não encontraram ninguém parecido com Eve, Kyle, Pierce e número 9. Aya pergunta se eles realmente vasculharam todo o abrigo e ele responde que existe sim uma parte que seus homens não conseguiram entrar porque uma espécie de barreira bloqueava o local. Aya sabe aonde era esse lugar e diz que somente ela poderia entrar. Em seguida, ela pede permissão para entrar novamente no abrigo e segue em frente. Ao sair da tenda, Aya encontra Flint e fica feliz dele estar bem. Em seguida, ela encontra Jodie. Ela conta que Baldwin foi preso e descobriram que não somente ele, como vários outros caçadores, também trabalhavam para essa organização. Na sequência, ela pergunta por Pierce e Aya fica meio cabisbaixa e triste porque não sabia o paradeiro dele, mas diz que vai fazer de tudo para encontrá-lo. Após a conversa, Aya entrega o urso de pelúcia de Eve a Flint e pede que ele rastreie o cheiro dela. Ao voltar para o estacionamento, Aya recebe uma ligação do tenente. Ele diz que recebeu ordens de evacuação e pede a Aya que fizesse o mesmo. Ela insiste em ficar para encontrar seus amigos e o tenente diz para ela agir rápido. Ainda seguindo o faro de Flint, os dois chegam na sala de esterilização e encontram um soldado gravemente ferido. Aya desiste da ideia de levar Flint com ela e pede ao cachorro que tirasse o soldado dali em segurança. Em seguida, ela encontra seu amigo Pierce no freezer Golem. Ele parecia um pouco desorientado e sem entender porque estava ali, mas ele diz que quando investigava o banco de dados do abrigo, os Golems apareceram e ele se escondeu ali. A Aya comenta que Baldwin foi preso e Pierce se sente aliviado e agradece ela por tê-lo salvado mais uma vez. Todos esses 3 eventos que eu citei agora, como entregar o urso de pelúcia a Flint, salvar o soldado e também o Pierce, são eventos opcionais, mas são obrigatórios para fazer o final verdadeiro do jogo. Por isso eu citei eles aqui no vídeo, beleza? Continuando, Aya chega na plataforma onde fica a criatura e no local ela encontra Eve, número 9 e Kyle. O número 9 estava fazendo com que a criatura do casulo absorva Eve, já que ela é o piloto dele. Aya tenta impedir e número 9 começa seu sermão. Ele culpa os militares pelo fracasso da missão, que era levar a Eve embora e continuar as pesquisas com ela em um outro local. Em seguida, ele comenta que estava condenado a morrer porque seu suporte vital foi desligado, mas sua morte não seria em vão. Antes disso, ele vai terminar parte do seu plano, que era criar uma seleção não natural. Isso quer dizer que, fazendo a criatura absorver Eve, ela vai se libertar do casulo e espalhar o vírus vetor em escala global, transformando assim todas as pessoas da Terra. O número 9 acredita que os seres humanos vivem transformando o ambiente em que vivem em busca de uma falsa felicidade. Além disso, a humanidade nunca evolui para melhor e deve ser substituída por ANMCs. Em seguida, ele ordena que Kyle explique tudo para ela. O Kyle diz que somente a organização secreta que eles trabalham se preocupava realmente com o futuro da humanidade e que ela está se preparando para guiar a raça humana. O planeta clama por ajuda, mas as pessoas o estão destruindo aos poucos e a organização quer criar uma nova ordem natural, uma cadeia alimentar exclusivamente humana, onde pessoas comeriam pessoas, mas não do jeito pai de família, tá? A organização acreditava que fazendo isso, eles poderiam preservar a Terra. Para completar, Kyle diz que a longo prazo, essa seria a única saída, ao invés de confiar nas pessoas e os políticos, que eles poderiam fazer algo para mudar isso. Ele diz também que por dentro, as pessoas não são diferentes de uma NMC, todas são monstros do mesmo jeito, mas a diferença é que a NMC pode ser controlada e viver em harmonia e respeito com a sua espécie. Para confirmar isso, Kyle diz que as próprias pessoas estavam se voluntariando para participar dos testes.
de lado toda a sua dignidade para conseguir a juventude eterna. Depois de explicar tudo isso, número 9 diz que já estava cansado de explicações e pede a Kyle que se livrasse de Aya. Sem questionar, ele obedece. Mas antes, ele explica que todo esse momento ele estava usando Aya para chegar até Eve. Em seguida, ele atira na sua direção. A bala acerta o ombro de Aya e antes de matar ela de vez, ele faz uma analogia das neomitocôndrias com seu passado. Ele diz que quando era criança, era criticado por suas ações, mas depois que ele insistiu tanto, ele acabou sendo aceito. O mesmo acontece com as neomitocôndrias. Hoje as pessoas podem ver elas como um monstro, mas com o passar do tempo, elas também vão ser aceitas. Em seguida, ele atira novamente, mas não em Aya e sim no número 9 e nos tentáculos da criatura. O número 9, ainda debilitado, não entende o motivo da traição e Kyle diz que tudo que ele disse era balela. Ele nunca acreditou nas mitocôndrias e que a humanidade merece outra chance. O número 9 tenta partir para cima dele, mas acaba sendo sugado pela criatura do casulo. Em seguida, Kyle pede desculpas e explica o que realmente aconteceu. Ele diz que teve que fingir estar do lado dele para saber exatamente qual era o plano da organização. Aya diz que não tem problema porque ela já desconfiava disso. Kyle se desculpa novamente e liga para seus superiores. Ele informa que resgatou a criança e que finalmente a sua missão terminou. De repente, Eve, que não tinha pronunciado uma palavra até agora, pergunta se aquilo no céu eram estrelas. Em seguida, a cena mostra o que realmente era. Aí pega. Final de todo o Resident Evil aí, ó. Delícia. O cara mandou o anticristo. Após o tiro disparado pelo satélite, a criatura saiu do casulo e caiu da plataforma. Por sorte, Aya não foi atingida, o que não se pode dizer o mesmo de Kyle, que teve sua perna esquerda arrancada. Ela pergunta se ele estava bem e ele mente, dizendo que sim para ela não se preocupar. Em seguida, ele diz que Eve caiu da plataforma, assim como a criatura também. Aya então vai procurar por ela e encontra Eve presa nos escombros. Ela tenta ir atrás dela, mas eis que surge a tal criatura do casulo. Só para deixar bem claro, essa criatura não possui um nome específico, mas se você for procurar aí pela internet, você vai encontrar nomes como Brahman, o Reator ou a ANMC Suprema. Falando da criatura em si, ela aparenta ter uns 5 ou 6 metros de altura e possui diversos ataques dependendo do local que Aya estiver no cenário. Por exemplo, se ela ficar na frente do monstro, ele vai disparar um raio pela cabeça. Se Aya ficar perto dos braços, ele vai soltar alguns gases pelo ombro. O mesmo acontece com os tentáculos e na região da virilha. Depois de alguns tiros, um buraco vai abrir na barriga da criatura, revelando o seu núcleo. Esse é o seu principal ponto fraco, mas em contrapartida é seu ataque mais forte. Enfim, depois de uma caralhada de tiros, a criatura é derrotada. Depois disso, Aya aciona a plataforma para tentar chegar até Eve. Em seguida, um dos tentáculos da criatura aparece e acaba sugando Eve, como ela tentou fazer anteriormente. Agora, com a fusão da ANMC Suprema com Eve, deu a merda total, e a mitocôndria Eve reencarnou dentro da garota. Com essa nova forma mitocondrial, a Eve é capaz de usar praticamente os mesmos poderes de Aya, como aumentar sua defesa e seu ataque. Ela é capaz de criar portais e através deles atacar.
Além disso, ela pode criar clones para confundir Aya e até mesmo liberar 3 esferas de energia que causam status negativos. A Eve possui também um ataque supremo, que ela aglomera todas as mitocôndrias do local e em seguida solta uma magia que incendeia tudo à volta. Relaxa, mano, vou transmitir aqui. E Aya usa tudo que tem contra ela e consegue vencer. 4 horas. Após a batalha, ainda meio debilitada, relaxa, rapaziada, 4 horas, 7 minutinhos falta. Todos se salvaram, incluindo Eve, e em seguida pede para ela descansar. Ela faz isso e depois de um tempo, uma equipe de resgate aparece e tiram as duas do abrigo em segurança. No dia seguinte, o assessor do presidente diz que graças aos agentes da MIST, os danos foram mínimos e a mídia divulgou que a explosão que aconteceu em Dryfield foi obra de fanáticos extremistas. Na verdade, foram eles mesmos que passaram essa informação. Com isso, o caso não seria investigado e, para se resguardarem, o governo enviou homens para apagar qualquer tipo de evidência. O presidente diz que a Rússia e a China estão acusando o país de terem usado um raio disparado por satélite, mas o assessor diz que vai divulgar imagens falsas, mas que provam que tudo isso não passou de uma falha no sistema. Em seguida, o presidente pergunta pelo espião e, por fim, o assessor responde que ele renunciou ao cargo e desde então não se tem notícias sobre ele. Para quem ainda não sabe quem é esse espião, eu falei no início do vídeo, é o Kyle. Eu falei que ele trabalhava para o governo americano e era o tal espião. Após a conversa na Casa Branca, quase um ano havia se passado e Aya comenta o que aconteceu nesse meio tempo. Ela diz que os agentes da MIST que trabalhavam para a organização foram presos e todas as informações sobre essa empresa misteriosa. Os vídeos estão aqui, ó.